Jesus é Deus ou é o Filho de Deus? Tenho observado que há uma confusão muito grande e nem todos entendem quem é realmente Jesus, né? Então vamos hoje conversar um pouco a respeito disso e vamos ver até onde podemos entender este assunto. Sabemos que a Bíblia tem assuntos complexos que não são fáceis de ser entendidos, alguns até praticamente impossíveis, mas naquilo que nos foi revelado, conforme a inteligência que Deus nos deu, algumas coisas nós podemos saber. Então vamos começar em alguns textos da Bíblia. Marcos, capítulo 1, o versículo 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Marcos, que é considerado o primeiro evangelho escrito, chamado proto-evangelho, já começa dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Em Marcos 3:11, vamos encontrar o seguinte: e os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se ante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Então até os espíritos imundos sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Ainda em Marcos 1:11, aí está escrito: e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então entendemos aqui que essa voz que ecoou desde os céus, tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo, era a voz de Deus. O Espírito Santo havia descido sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, e a voz do Pai ecoou do céu e falou que Jesus era o Filho de Deus. Ainda em Marcos 5, verso 7, vai dizer o seguinte: e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aqui, o endemoniado gadareno, havia uma legião, e esses demônios, né, podemos assim dizer, eles falaram que Jesus, né, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios sabiam disso. Em Mateus, vamos para Mateus agora, né? Mateus 16, verso 16, diz o seguinte: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sendo judeu, Pedro provavelmente disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus elogiou Simão, Pedro, dizendo que ele não tinha falado aquilo dele mesmo, mas tinha sido o Pai, Deus o Pai, né, que tinha revelado a ele. Então, estamos vendo aí que Jesus é chamado Filho de Deus, né? Ainda em Mateus 14:36, aliás, Mateus 14:33, diz o seguinte: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então essa ideia de que Deus tem um filho, às vezes nos foge, né? Nós estamos tão condicionados teologicamente e até psicologicamente, de tanto dizer Jesus é Deus, às vezes nos esquecemos desse detalhe. Jesus é o Filho de Deus. Então vamos avançar. Em Mateus 27, 54, quando Jesus foi crucificado, diz assim: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus, ou este era o Filho de Deus, né? O centurião romano
reconheceu isto quando viu os sinais que aconteceram quando Jesus expirou. Em Atos 8, vamos partir para o livro de Atos agora, né? Nós vamos ter que saltar naturalmente algumas passagens, não vai dar para abordar tudo, mas apenas destacando alguns textos para nós sabermos: Jesus é Deus ou é o Filho de Deus? São a mesma pessoa? Vamos ver. Em Atos 8:37, 8:37, quando da conversão do etíope eunuco, mordomo de Candace, mordomo mor de Candace, rainha da Etiópia, diz o seguinte: Filipe está evangelizando ele, então diz assim, Atos 8:37, e disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração, porque, vamos ler o versículo 36, né? Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É interessante isso aí, porque hoje, quando nós vamos batizar alguém, nós não exigimos da pessoa que ela declare que crê que Jesus é o Filho de Deus, né? Normalmente a gente diz assim, pelo menos dentro da minha área teológica, a minha corrente teológica, eu procuro me distanciar, mas sempre em condicionamento. Então, dizemos assim: você crê que Jesus Cristo... Você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Sim, creio. Porém, aqui, o que o eunuco disse foi: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Né? E creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É essa a fé que salva, essa é a fé que deve ser confessada no batismo. E será que a pessoa entendeu que Deus tem um filho? E não, senão Jesus é Deus. Então, Deus desceu do céu e morreu numa cruz em nosso lugar. Isso não é verdade, né? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quem desceu do céu foi o Filho de Deus. E que Deus enviou seu filho para morrer naquela cruz. Não foi assim, Deus morreu na cruz, porque Deus não pode morrer em cruz, né? O Filho de Deus desceu do céu, encarnou-se, porque aqui tem o fenômeno da encarnação. Geralmente eu digo assim, a Bíblia não fala de reencarnação, mas fala de encarnação. Então, não foi Deus que morreu na cruz, foi o Filho de Deus, é diferente. Em Romanos, e aqui eu quero rapidamente aqui mostrar o seguinte: todas as epístolas, praticamente todas, né? Eu só comecei algumas aqui, só com amostragem, mas todas as epístolas fazem essa distinção. Vejam só. Eu vou ler algumas aqui, introdução das epístolas, né? Romanos capítulo 1, verso 1, olha só. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, aí tem esse negócio do segundo a carne, né? Declarado Filho de Deus em poder, é outro destaque aqui, olha. Jesus foi declarado Filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, porque Filho de Deus em fraqueza, é outra expressão que é usada na Bíblia, na nossa humanidade, no nosso corpo mortal, que Jesus também passou por esse estágio. Nós somos filhos de Deus em fraqueza, mas Jesus foi declarado Filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos, porque agora ele estava com um corpo imortal. Mas o que eu quero dizer é Jesus Cristo nosso Senhor, né? Ele diz aqui, Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos ver, esse aqui não deixa muito claro não, mas 1 Coríntios agora. 1 Coríntios, verso 2, capítulo 1, verso 2. Vamos ver o verso 1 também. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, de irmão sorte, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santo, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Agora vejam. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então isso aqui é praticamente uma repetição, né,
na introdução de cada epístola. É assim: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, ou então de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, sempre as epístolas vão dizer assim: Deus é nosso Pai e Jesus Cristo é o nosso Senhor. É certo que em Hebreus tem uma passagem que Jesus diz assim, né, falando profeticamente, citando Isaías, vai dizer assim: eis-me aqui e aos filhos que Deus me deu. Mas isso aí é um mistério, eu acho que tem coisa complicada, realmente difícil de entender, né, porque Jesus também é chamado unigênito Filho de Deus, inicialmente, e depois ele passa a ser chamado de primogênito entre muitos irmãos, né? Então a gente entende então que Jesus tanto é nosso pai como é nosso irmão, embora o irmão mais velho que tem autoridade, o primogênito, né? Mas o certo é que há um destaque nesse sentido. As epístolas começam dizendo que Deus, em nome de Deus nosso Pai e de Jesus nosso Senhor. Então existe um Pai e existe um Senhor. Jesus é o Senhor. E agora, em 2 Coríntios, vamos ver aqui, 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, só o verso 2. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o certo é Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos ver mais Gálatas. Então vamos ver Gálatas, né? Isso é uma constante em todas as cartas. Gálatas 1:3 diz assim: graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então sempre é isso. Olha, Deus é nosso Pai, Jesus é o nosso Senhor. Dá para entender isso aqui? Que nós temos um Pai que é Deus. Os judeus também acreditavam nisso, né? Nós temos um Pai que é Deus e nós temos um Senhor que é Jesus Cristo. Se nós quisermos, por exemplo, olhar para o Antigo Testamento, nós vamos observar que José era irmão dos filhos de Jacó, dos outros 11 irmãos, né? Ele era irmão. Mas quando eles se reencontraram, muito tempo depois no Egito, que José era governador do Egito, e Faraó disse: você somente no trono eu serei maior do que tu, mas você comandará todo o meu povo. Então, os irmãos de José várias vezes se prostraram diante dele, declarando que ele era Senhor. Então, que José é uma figura de Jesus, e o Faraó é uma figura de Deus. A questão toda é essa, né? Muito bem. Mas eu vou saltar as epístolas, porque você pode examinar todas as epístolas. Geralmente, o padrão das epístolas é essa: Deus nosso Pai, em nome de Deus nosso Pai e de Jesus nosso Senhor. Deus é o Pai, Jesus é o Senhor nosso. Nós temos um Senhor, né? Agora vamos ver aqui algumas coisas para a gente entender. Isso é difícil de entender, mas se esforça aí, porque é a Escritura, né? Não é só a Escritura. Então vamos ver aqui o prólogo do Evangelho de João. Vamos tentar entender, né? Prólogo do Evangelho de João. Eu creio que dá para a gente mais ou menos entender o que está sendo dito no Evangelho de João. Diz assim: João começa o Evangelho dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em Apocalipse 19, quando Jesus diz assim, o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus, né? Ou a palavra de Deus, Logos. Então, o Verbo é Jesus, a palavra de Deus é Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, ele estava com Deus. E diz assim, e o Verbo era Deus. E aí ele repete no verso 2, ele estava no princípio com Deus. Se nós não entendermos o que ele está dizendo aqui, a gente fica assim, tem muita coisa que parece confusa na Bíblia, que não dá para entender, mas aparentemente contraditórias. Mas eu sei que essas controvérsias cristológicas que aconteceram muito no 3º século, no 4º século, e os concílios ecumênicos, né, deram as suas sentenças, os seus vereditos, decisões conciliares, e tem toda aquela discussão. Porém, eu penso hoje que é o seguinte: o que
os conciliares, né, os teólogos do passado. E nós não temos aqui, creio eu, que ter complexo de inferioridade em relação aos teólogos do passado, né? Porque eles tinham o Espírito Santo, nós também temos. E nós podemos discordar dele, né? Porque não é a teologia dogmática que o que os concílios decidiram no passado, eles eram meramente homens, podem ter errado, né? Eles agiram com a luz que eles tinham. Eu creio que o que eles discutiram é o seguinte: a divindade do Filho de Deus. Jesus é um ser divino. E aí, realmente, eu creio que esse é o que ele está dizendo. Jesus ele não é o Deus, né? Ele não é o Deus principal, mas ele é divino. Eu creio que para entender isso, a pessoa tem que entender de hierarquia. Eu fui militar durante muito tempo. Eu creio que os militares, eles são muito treinados na questão hierárquica, né? Então, creio eu que existe uma diferença entre duas palavrinhas que aparecem no grego, que às vezes são traduzidas intercambiavelmente no Novo Testamento, porém, eu entendo que algumas vezes pode ser, mas nem sempre, porque assim, a palavrinha, uma é poder, é dinamis. Dinamis é poder. E a outra palavrinha, que é autoridade, é exousia. Então, poder, dinamis, dinamite deriva daí. E exousia é autoridade, é o direito de mandar e ser obedecido. Eu creio que o filho é igual ao pai em poder. Por isso que em João ele diz assim: tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. Então, Jesus é divino. Ele é Deus, tanto quanto o pai. Ele é Deus, ele é divino, né? Só que isso é no poder. Só que na autoridade, a autoridade que é uma convenção. Nós podemos reunir, por exemplo, 3 homens aqui, 3 homens que sejam iguais em estatura, né? Vamos mais assim, esses 3 homens, só que um é mais forte do que os outros. Se eles fossem brigar, o mais forte ganharia. Então não é esse o caso, né, da Trindade. Os 3 têm o mesmo poder. Tudo que um faz, o outro faz também. Agora, a autoridade é uma convenção, né? É uma convenção que, no nosso caso, por exemplo, na vida militar, pode ter, por exemplo, um oficial que seja igual a um soldado em tudo, no conhecimento, na força física, igual a um soldado. Mas convencionou-se que o oficial manda no soldado, é uma convenção. Então, eu creio que o filho é igual ao pai em poder. Tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. Mas não na autoridade, porque na autoridade o pai está acima do filho. Foi por isso que Jesus disse: o pai é maior do que eu. Eu não entendia isso, achava até que estava se referindo ao fato de Jesus ter se humilhado, né? Que Filipenses 2 vai usar a expressão esvaziou-se, né? Ele, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se deveria pegar, mas esvaziou-se a si mesmo. Então, Jesus, na sua humanização, na sua encarnação, ele esvaziou-se da sua divindade, e eu creio que ele agiu como um homem cheio do Espírito Santo. Mas isso aí eu creio que em todo o Novo Testamento ensina isso. O pai tem mais autoridade do que o filho, porque foi convencionado. Jesus disse: eu faço sempre o que agrada ao pai. Quando ele diz assim: eu e o pai somos um, eles são um porque o filho não discorda do pai, né? Eles pensam da mesma maneira, tudo da maneira como o pai pensa. Há uma harmonia. Eu já percebi, inclusive, que a unidade, quando João 17 fala da unidade, né? Para que eles sejam perfeitos em unidade, na verdade, o sentido imediato ali que Jesus está falando é com os 12 apóstolos ali. Ele diz que eles sejam perfeitos em unidade, assim como nós, eu em ti, tu em mim. Então, a unidade, que às vezes a igreja busca a unidade só pode existir na hierarquia, porque se o filho sempre obedece ao pai, vai haver unidade, né? Agora, se o filho discordar do pai, se rebelar contra o pai, quebrou a unidade. A mesma coisa na igreja, ou em qualquer segmento social, né? Se a cadeia de autoridade for obedecida, isso é unidade. A unidade é baseada na hierarquia. Agora, é claro que a unidade com Deus é uma coisa, porque Deus não erra, ele é justo,
ele sempre vai partir da parte dele coisas certas e justas. Entre os seres humanos não é assim. Pode ser que alguém que ostente e tenha mesmo autoridade formal sobre pessoas seja injusto, seja ímpio, né? Temos vários exemplos disso, tanto na Bíblia como na vida real. Mas, então, por isso que eu estou dizendo, Jesus é Deus ou é o Filho de Deus? Aí eu estou mostrando aqui na Bíblia que Jesus é o Filho de Deus. Aí vem, tem algumas coisas que eu já falei aí, que eu não vou nem citar esses textos, mas eu já falei, né, que o Pai é maior do que eu, já falei isso aí. Ainda tem um texto, por exemplo, em Mateus 28, verso 19, Jesus diz assim, após a ressurreição: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aí eu prefiro essa tradução autoridade, porque eu percebo que algumas traduções trazem assim, todo o poder, mas eu creio que o correto é a autoridade, porque, olha só, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, aí nós às vezes não pensamos assim, por exemplo, se toda a autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra, quem deu a ele essa autoridade? Resposta: o Pai. Né? Então o Pai é maior do que Jesus mesmo. Só que tem uma questão aqui. Todo o Antigo Testamento é o Pai que é enfatizado. Né? Os judeus têm uma aliança com o Pai. Aliança, circuncisão, o judaísmo, o Antigo Testamento é uma aliança. E o nome, na aliança, o nome que é invocado é o nome da divindade com quem você fez a aliança. Então, no Antigo Testamento, o nome da aliança é Jeová. Os judeus tinham que invocar o nome de Jeová. Por isso que o Salmo 20 diz: Jeová te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. É o nome. E diz também assim, o Salmo 20: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome de Jeová, nosso Deus. Só que eu acredito que o diabo enganou os judeus, porque o terceiro mandamento é: não tomarás o nome de Jeová, teu Deus, em vão. E aí os judeus, por uma questão assim, com medo de quebrar o mandamento, passaram a não mencionar, foi de maneira alguma, o nome de Jeová. O que foi um erro, porque a força da aliança, a autoridade da aliança, o poder da aliança é a invocação do nome do Deus com quem se fez a aliança. Então, na medida em que os judeus evitaram pronunciar o nome de Deus, eles erraram, porque o mandamento não está proibindo usar. Ele disse, ele não disse: não tomarás o nome de Jeová teu Deus. Ele disse: não tomarás o nome de Jeová teu Deus em vão. E eu creio hoje, eu entendo que o sentido desse mandamento, o terceiro mandamento do Decálogo, é: você fazer aliança e quebrar a aliança, você tomou o nome de Deus em vão. Porque em toda aliança, o nome de uma divindade é invocado. Então, quando alguém faz uma aliança, por exemplo, aliança de casamento, e quebra essa aliança, ele tomou o nome de Deus em vão, porque invocou o nome de Deus para ser testemunho daquela aliança, e aí, ao quebrar a aliança, ele tomou em vão. Esse é o sentido. Mas tomar o nome da divindade com quem você fez aliança, essa daí é a força da aliança. Só que quando chega no Novo Testamento, o nome de Deus não é mencionado no Novo Testamento. Né? O nome de Deus não é mencionado no Novo Testamento. A palavra Deus, né, no hebraico, Elohim é Deus. Né? No grego do Novo Testamento é Theos, o Theos, podemos dizer. Porém, o que é enfatizado no Novo Testamento é o nome do Filho. Então, o Novo Testamento, o Evangelho, a aliança que é feita é no nome do Filho. Como, por exemplo, o Atos 22:16, né? Quando Ananias disse para Saulo: agora por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados invocando o seu nome. Por isso que eu tenho mostrado aqui que os batismos que são realizados no Novo Testamento são todos no nome de Jesus, que é o nome do Filho. Né? E o nome do Filho é a força da aliança. Então, o nome do Filho não é Cristo, não é Messias. O nome do Filho é Jesus. Eu observo, por exemplo, nossos irmãos católicos, que eu respeito muito, mas a tendência de muitos católicos é dizer assim: o Cristo, porque se acostumou-se a dizer o Cristo porque alguém ensinou assim. Até evangélicos podem fazer, só que Cristo, a palavra Cristo não tem autoridade, porque não é o nome próprio da divindade. O nome próprio da divindade é Jesus. Esse nome é o nome que tem autoridade, deve ser invocado. É no nome de Jesus que
os demônios são expulsos. É no nome de Jesus que as enfermidades são curadas. É o nome de Jesus que deve ser invocado no batismo. Então, apesar de que o Pai é maior do que o Filho em autoridade, mas não em poder, mas o próprio Pai, ele colocou o Filho para ser a figura de autoridade na nova aliança. E por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem um versículo em 1 Coríntios capítulo 15, que eu acho que é muito esclarecedor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 27, Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 15, 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então não vejo coisa mais clara do que isso, né? Que o Pai sujeitou todas as coisas ao Filho, mas quando o Filho tiver todas as coisas debaixo dos seus pés, então o próprio Filho sujeitará ao Pai no final, né? A gente pode constatar isso lá no final de Apocalipse, que o Pai vai reinar junto com o Filho, né? Mas sempre nesse sentido, que o Pai é maior do que o Filho. Então, o que mais aqui? Hebreus 10, verso 5, vai dizer lá algo assim: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, né? Ao introduzir no mundo primogênito. Então, a questão do Filho é assim: Deus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito também, e o Filho também era Espírito, antes da sua encarnação. Só que agora que o Filho se encarnou, o Filho não é mais só Espírito, né? O Filho agora tem corpo. Eu acredito que é só o Filho que tem corpo, porque quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos 11 apóstolos dentro daquela sala e falou assim: apalpai e me vede que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então o Filho tem um corpo agora, mas o Pai é maior do que o Filho. Dizer o seguinte, a questão do monoteísmo. Geralmente se diz assim: existem 3 religiões monoteístas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E aí eu vejo que o monoteísmo do judaísmo, que é baseado no Antigo Testamento, é baseado em Deus o Pai, é Jeová, porque o Filho não foi revelado no Antigo Testamento. A não ser numa passagem que tem lá em Provérbios, né, que é assim: qual é o seu nome, qual é o nome do seu filho? Dá só uma dicasinha assim, mas de maneira geral o nome do filho não foi revelado no Antigo Testamento. O islamismo tem um monoteísmo puro e simples também, né? O islamismo crê num Deus, eles não entendem como é que o cristianismo pode ter um Deus que tenha Pai, tem Filho, tem Espírito, porque ele não entende o seguinte: o monoteísmo do cristianismo é assim: olha, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, o cristianismo também é monoteísta, só que aí vem a questão: o monoteísmo do cristianismo não é Jesus que é o Deus principal. Isso aí que escandaliza muito. Espero que as pessoas não se escandalizem mais. Mas é o que diz, olha: há um só Deus e um só mediador. Ou seja, Deus é o Pai, que o nome de Deus não é mencionado no Novo Testamento, porque ele é sempre chamado de Pai. Especialmente Jesus sempre falou o Pai, mas não menciona o nome. Agora, o monoteísmo do cristianismo é que Deus, o Pai, é o Deus. Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens, ele é o Filho de Deus, né? Ele é divino. E aí a questão eu acho que os muçulmanos não entendem isso, porque a questão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são Espírito, né? E quando nós vamos ver lá em Lucas capítulo 1, diz assim, o anjo fala assim para Maria: virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, como é que o Espírito Santo desceu sobre Maria e foi concebido no ventre de Maria o corpo de Jesus, para que o Filho de Deus se encarnasse? Na cabeça de uma pessoa natural, ela vai pensar assim: mas Deus teve relação com a mulher, como na mitologia pagã, nas mitologias sempre um Deus, né? Como nós vimos lá, os anjos coabitaram com as mulheres, lá em Gênesis 6,
coabitaram. Mas foi dessa maneira que o Filho de Deus foi gerado? Não, foi o Espírito Santo que desceu sobre ela. Tem coisas que nós não sabemos. Como é que o Espírito Santo, que é Espírito, concebeu o corpo de Jesus para que ele pudesse encarnar? Isso aí eu não sei. Mas o monoteísmo do cristianismo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são divinos, os três têm a mesma divindade, mas em autoridade o Pai está acima de todos. Esse é o monoteísmo. Na verdade, é a figura de uma família. Temos que pensar o seguinte: a família, como nós a conhecemos na Terra, que é o homem, a mulher e o filho, né? Deus não se baseou na família. A família da Terra foi criada baseado na realidade espiritual que já existia antes da família ser criada, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, daqui para frente, eu espero que alguma luz tenha ficado nessa direção. Olha, Jesus, eu não estou diminuindo Jesus, né? Isso de maneira alguma. Não estou diminuindo Jesus. Eu estou mostrando o que o Novo Testamento diz a toda a Bíblia. Olha, Deus tem um filho. Até que ponto as pessoas vão entender isso? Eu não sei. Também não entendo muitas coisas. E esse filho é realmente o Messias. Ele é o Salvador, só que ele é divino. Ele é igual ao Pai em poder. Mas na questão da autoridade, o Pai está acima. E nós devemos realmente adorar o Filho. Eu sempre digo, olha, o cristão deve adorar Deus, o Pai, e a seu Filho Jesus Cristo. Esses devem ser adorados, mas ninguém. Então, não diga mais, Deus desceu da terra e morreu numa cruz e nos salvou. Não foi Deus. Foi o Filho de Deus. Deus enviou seu Filho. O Filho encarnou-se, morreu na cruz, pagou os nossos pecados, ressuscitou, voltou ao céu agora no corpo imortal. Então, Jesus não é Deus, não é o Deus principal. Ele é Deus no sentido que ele é divino, o Espírito Santo também é divino, né? Mas na questão do monoteísmo, o nosso Deus é o mesmo Deus dos judeus, né? Os judeus o conheciam como Yahvé, Jeová. Nós o conhecemos como Pai, por causa da questão, né, no Novo Testamento, da questão da imagem da família. Mas nós temos um Deus, que é Deus nosso Pai. Mas nós temos um Senhor, que é Jesus Cristo. Então, o nosso contato direto é com o Filho. Por isso Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não podemos cair do erro de jogar o Filho fora e ir direto ao Pai, porque não dá. Não foi, o Pai não estabeleceu isso. Jesus é o Filho de Deus, toda honra e toda glória a Ele. Foi o Pai que exaltou o Filho. Né? O Pai exaltou o Filho. Filipenses diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e nas águas debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o Pai é glorificado na medida que o Filho é exaltado por nós. Né? Então fica aí essa reflexão. Aqueles que podem receber, receba, né? E pelo menos medite nisso e confira os textos. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.